Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre associações de resistores. Então a primeira coisa a se pensar é por que eu vou fazer uma associação de resistores? É porque, por exemplo, você pode estar no laboratório, precisa de um dado valor, né, um determinado resistor, na verdade, e você não tem esse resistor disponível. Então o que você faz? Você faz uma associação de tal forma que esta associação vai te dar o valor desejado, ou seja, a resistência é equivalente daquele resistor que você desejava utilizar naquele circuito, tá? Tem outros porquês, mas esse já está de bom tamanho, beleza? Então a gente vai ver aqui os tipos de associações. A primeira forma de associar os meus resistores é uma associação em série. A segunda é em paralelo. Existe outra? Existe, associação mista. Mas para eu entender a associação mista, eu tenho que entender a série e também a paralelo. Uma vez que eu consigo entender as duas, a associação mista já fica, de certa forma, um pouco mais fácil. Lembrando que uma associação mista, já que é a mistura dos dois, a gente pode ter N possibilidades, beleza? Então, como é que funciona uma associação em série? A associação em série, antes disso, ó, o símbolo de resistor num circuito é esse aqui, tá? Então você bota um traço, outro traço, faz assim, né? Não precisa ter uma coisa tão padrão, mas esse é o símbolo de resistor no circuito, tá bom? Então aqui a gente tem aqui uma associação em série, pelo desenho a gente está vendo que tem 1, 2, 3 resistores, lembrando que poderiam ser 2, 3, 4, 5, não tem um número pré-determinado. E aí a gente tem a seguinte situação, um determinado número de elétrons vai entrar por aqui, e aí esses elétrons serão obrigados a se mover dentro dessa associação. Lembrando que ao entrar por um lado, eles serão obrigados, entre aspas, a sair pelos outros, melhor, pelo outro, beleza? Então os elétrons vão entrar aqui, eles serão obrigados a passar no 2, depois eles vão passar no 4, em seguida eles vão passar no 6, ou seja, eles vão passar pelos 3 resistores. Tem como chegar num ponto e falar assim, não quero mais, né? Supondo que eu seja esse número de elétrons aí. Tem como eu chegar num ponto e falar, não estou afim, vou voltar? Não pode. Você não pode sair pela mesma porta que entrou. São portas diferentes. Entra por um lado, sai pelo outro. Vocês vão entender melhor isso quando eu falar sobre circuitos elétricos, ok? Bom, qual é a resistência que equivale a essa associação em série? Então é simples, porque na associação em série, a resistência equivalente, ou seja, que equivale a esses três juntos, é a soma das resistências. Uma soma simples, tá? Então você vai pegar aqui o 2, o 4, o 6 e somar. Resultado disso, 12. O símbolo de resistência no sistema internacional, né, a unidade de medida, é ohm. E o símbolo é a letra grega ômega. Ela é toda bonitinha assim, eu faço, né, mais ou menos. Agora vamos para as associações em paralelo. Como é que funciona isso? Imagina que você tem um certo número aqui de elétrons. Quando a gente chegar nesse ponto, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver 3 caminhos. E nesse caso são caminhos distintos. O que vai acontecer? Nós vamos ter que nos dividir. Então, esse número de elétrons vai ter que ser dividido. Essa divisão tem que ser exata, ou seja, em 3 partes iguais? Isso também a gente vai ver lá nos circuitos, ok? Mas por enquanto a gente tem que saber que eles vão se dividir. Uma parte vai para cima, uma parte para baixo, outra parte mais embaixo um pouquinho, ok? Como que se calcula a resistência equivalente do circuito em paralelo? É só fazer uma soma como em série? Não. Existe até uma soma, mas essa soma é a soma dos inversos. Então, eu vou ler aqui o que está escrito. Ó. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Então, nós vamos somar os inversos e não diretamente as resistências, ok? Vou mostrar como é que se faz isso. Então, vamos lá. A resistência equivalente, ou melhor, o inverso da resistência equivalente será igual o inverso de 10 mais o inverso de 15 mais o inverso de 12. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma soma de frações de denominadores diferentes. Então, vamos parar um pouquinho no ensino médio, a gente vai voltar lá no ensino fundamental para a gente lembrar como que se faz isso. Então, como é que eu somo frações com denominadores diferentes? É só somar numerador com numerador e denominador com denominador? Não, porque senão seria fácil, né? 1 mais 1 mais 1, depois 10 mais 15 mais 12 e a gente finalizaria basicamente a questão. Não é assim que se faz. Qual é a regra?
Quando os denominadores são diferentes, nós vamos tirar um tal de MMC. Vocês lembram dele, né? Significa mínimo múltiplo comum. E como que você faz isso? Vamos revisar um pouquinho, tá? Vou fazer aqui pequenininho para vocês, ó. O 10, o 15 e o 12. Bota aqui uma reta e nós vamos fazer uma divisão com fatores primos. Qual é o primeiro número primo que a gente conhece? 2. Depois 3. Depois 5, 7, por aí vai. Quem não lembra o que é o número primo tem que fazer uma revisãozinha aí, ok? Então vamos começar com 2. Vamos pensar. Alguém aqui é divisível? Divisível por 2? Sim. Então vamos começar com 2. 10 dividido por 2 dá 5. 15 dividido por 2 não dá exato. Se não dá exato, o que eu faço? Vou repetir o 15. 12 dividido por 2, 6. Tem alguém que ainda é divisível por 2? Tem, então vamos botar aqui. 5 não pode, 15 não, mas o 6 sim, 3. Pronto. Alguém aqui ainda é divisível por 2? Não. Então, próximo número primo, eu disse próximo. O próximo é o 3. Não pode, então repete. Não pode, repete. 3 por 3, 1. Tem alguém que é divisível ainda? Opa, desculpa, aqui tem um 5. Ah, professora, aqui é 5. Pode sim. Tem alguém aqui que é divisível ainda por 3? Não. Então, a gente agora vai para o 5. Tá aqui. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. E aqui a gente repete 1. O que a gente vai fazer agora? Vai pegar esses fatores aqui, nós vamos multiplicar os 3, melhor, os 4. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. E essa multiplicação deu 60. A gente vai pegar esse MMC e vai colocar, vai substituir pelo 10, o 15 e o 12. Então vai ficar 60, 60 e 60. A gente vai colocar nos 3, porque é mínimo múltiplo comum. Então ele vai ser comum a todo mundo. Aí eu pergunto, de onde esses números apareceram? De onde eles apareceram? Vamos pensar um pouquinho. O que eu faço agora depois do MMC? Eu vou pegar a bateria aqui, dividir, eu disse dividir, ele pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. Vamos ver se faz sentido. 60 dividido por 10 dá 6. 6 vezes 1, 6. É por isso que apareceu 6. A mesma coisa do outro lado. 60 dividido por 15 dá 4. 4 vezes 1, 4. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 1, 5. Pronto, agora faz sentido esse aparecimento aí do 6, do 4, do 5, ok? Agora que a gente tem soma de frações com o mesmo denominador, o que a gente faz? Repete uma vez só o denominador e soma os numeradores. Essa soma aqui deu 15. Acabou? Essa é a minha resposta? Não, não é a minha resposta. O que a gente achou por enquanto? A gente achou o inverso da resistência equivalente. O que eu vou ter que fazer? Eu vou achar a resistência equivalente, então vou inverter tudo. Como assim? O que está em cima vai para baixo, o que está abaixo vai para cima. Então a gente inverte. É o mesmo que rezar. Como assim rezar, professor? Fazer o famoso cruz credo, aquela cruzinha que a gente faz na regra de 3, ok? Então, o REC vai para cima, o 1 desceu, a mesma coisa aqui. Quanto que é REC dividido por 1? É o próprio REC. Né? Qualquer coisa dividido por 1 dá a coisa. Então, 60 dividido por 15 deu 4. Pronto, achei minha resposta. Então, a resistência equivalente dessa associação em paralelo é igual a 4 ohms. Agora, vou dar uma dica para vocês importante. Por exemplo, em questões típicas do Enem, às vezes não é necessário a gente calcular nada, mas é necessário que você saiba a teoria. Uma delas é isso aqui, ó. Uma das possíveis perguntas, né? É sobre o resultado de uma associação em série ou o resultado de uma associação em paralelo. Então vamos analisar um pouquinho. Quais são os valores que nós tínhamos? 2, 4 e 6. O resultado foi 10. Perdão, tira isso daqui, me confundiu. O resultado é 12. Esse 12 é maior que qualquer outro valor que tem aqui. Então o que a gente conclui? Que numa associação em série, o resultado, ou seja, a resistência equivalente, é sempre, eu disse sempre, maior que o maior valor dessa associação. Nesse caso é 6, ok? 12 é maior que 6. Então está dentro da teoria. Já na associação em paralelo, isso é o oposto. Como assim? O resultado da resistência equivalente é sempre menor que o menor valor dos meus resistores, nesse caso das minhas resistências. Qual é o menor valor que eu tenho aqui? O menor valor é 10. E quanto é que deu minha resistência equivalente? 4. Faz sentido. Então essa é uma dica para vocês. Pessoal, para que eu possa ajudar vocês, vocês precisam me dizer quais são as dúvidas. Eu com todo carinho vou responder as perguntas, mas é preciso que vocês falem para mim, tá bom?
Cuidem-se. Estou morrendo de saudade de vocês. Cansada de ficar em casa. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus.